Vamos falar sobre filme 007, Sem Tempo para Morrer. O que eu achei do filme, as minhas opiniões sobre esse filme. Vamos colocar aqui nesse vídeo para se alguém quiser ver o filme. Esse é um vídeo com spoilers que eu vou fazer. É a minha opinião. Estou sendo isento aqui e vou colocar aqui os meus pontos. Eu gostei principalmente dos primeiros 20 minutos do filme, que ele mostra o 007 com a mulher dele, e aí acaba mostrando ele tá tipo passando umas férias num lugar e assim, eu achei bem interessante aqueles diálogos que eles têm. O Daniel Craig, eu achei que tá bem à vontade no papel dele. Uma coisa que eu não gostei é que para você entender bem esse filme, você tem que ter visto os outros filmes e tem que lembrar muito bem dos detalhes dos outros filmes dele, que o ator do Daniel Craig fez. Então isso já é uma coisa que não me agradou, porque ele vai pedir desculpa pra Vesper. Eu não sei do que ele tá pedindo desculpa, eu não lembro. Eu não lembro direito desse filme. Eu lembro que ele teve um relacionamento com essa Vesper no filme do Cassino Royale, que é aquela Eva Green, mas eu não lembro o que é que acontecia. Eu sei que simplesmente ele é, acabou, ela morreu, mas aí ele tá ali pedindo desculpa. Fiquei sem entender isso aí, não gostei dessas partes assim. A trilha sonora do Hans Zimmer eu gostei, achei legal. Hans Zimmer é aquele que fez a trilha sonora do filme Gladiador. Se alguém já viu esse filme, vai lembrar do compositor Hans Zimmer. É um compositor alemão, é muito bom a combinação que ele faz. Acho que combinou bastante com o filme. Outra coisa, o James Bond, ele tá na Jamaica, também não dá pra entender. Não vi em nenhum momento falando que ele tava na Jamaica. Essas cenas iniciais, os 20 minutos primeiros, ele tá com a mulher dele, daí acaba tendo uma briga, depois daquele acaba explodindo quando ele vai no cemitério ver a Vesper, perdoar ela. Ele acaba sendo perseguido pela organização do Espectro e mais tarde ele acaba aparece na Jamaica, que seria a casa dele. E eu não gostei também, que não dá pra entender como é que é a casa dele lá e como é que funciona. Também não fica claro em que momento que ele se aposentou, porque ele tá como aposentado nesse filme. E, e aí eles começam a ir atrás dele pra requisitar ele pro serviço. Aí, outra coisa, o filme ele fala sobre o vilão do Safin. No início do filme tem a cena da menina com a mãe e aparece esse cara pra matar as duas, porque a mãe fala assim pra menina, teu pai é matador. E aparece um cara mascarado e tal, e tá, beleza, a menina pega, dá uma saraivada de tiro no cara e sai fugida pra fora. E vai caminhar num lago congelado. Aí pra ela, que é muito mais leve, começa a quebrar o gelo e ela cai naquele lago. E o cara, que é o dobro ou 3 vezes mais pesado que a guria, ele vai depois atrás dela e não quebra. Aí ele pega, atira e resgata essa guria, que seria a mulher do James Bond, que ele estaria junto ali no início do filme, os 20 minutos iniciais do filme. E continuando, tá, e o Safin é o vilão, ele tem uma ilha, aí tem um veneno também, não fica claro, não dá pra entender porque é muito rápido esse filme atual, isso que eu não gosto. É isso aí, eles fazem muito rápido e fica muito estranho. O plano dele era fazer um veneno que ele funcionava com nanotecnologia e com DNA. Então, aquele veneno só atuava em certos DNAs que a pessoa quisesse eliminar, fazer efeito em certos tipos de DNAs. E assim vai, entende? Então, agora falando sobre a 007, seria uma mulher negra. É, eu vejo assim como uma introdução de gênero, de raça que o filme quis fazer.
Além de ter colocado muita mulher meio que protagonizando no filme, desde a mulher do James Bond, ela atira muito bem, ela é tipo um ninja. Ela faz as coisas muito rápido, sei lá, e já pra mim se torna muito previsível isso. É, tipo, qualquer mulher que aparecesse nesse filme, ela já tinha aquele estereótipo. Ela é verdadeiro ninja, como se fosse um 007 feminino. Então, e era mais ou menos o que acontecia. Então, essa 007 entrou e começou meio que fez um joguinho. Até uma hora fala aquelas palavras clássicas disso, de bolha, não sei o que é uma das palavras clássicas para quem quer falar sobre gênero e tudo mais. E geralmente usa esse tipo de palavra. E que mais que acontece? No final, já meio que pulando pro final, porque tem uma cena de Cuba que tem a Ana de Armas, eu gostei dela no filme, acho uma boa atriz. E só que foi muito pouco aproveitada, ela foi questão de 10 15 minutos, saiu de cena. Fez tipo uma ponta de um agente da CIA. E ali que mostra um pouquinho a ação, essa agente 007. E só que assim, acontece algumas cenas assim que tu já meio que prevê o que vai acontecer, as idas e vindas. E quando o filme se torna muito previsível, na minha opinião, já começa a perder a graça, sabe? Então é isso que eu vejo nesse filme. Ele acaba sendo muito previsível. As brigas você já sabe que vai explodir tudo, mas ele se dá bem e tal. E o barato dos filmes antigos do 007 que eu gostava, é que, meu, ele saía no palco, os caras, daí a pouco ele tava numa cadeira, amarrado, conversando com os caras, sendo ameaçado, os caras falando os planos deles, para dominar o mundo, como no primeiro filme, 007 contra o Doutor No, foi assim, ele tava na ilha, daí a pouco ele já tava lá amarrado numa mesa, conversando com o cara, sendo ameaçado, totalmente pressionado, e esses filmes atuais aí é uma pressão muito grande assim no tempo, assim, o tempo, diálogo, cenas, não é, parece que não é desenvolvido, é tudo uma correria, entende? Então isso já é uma coisa que eu não gosto. E daí tá, aí no final do filme, o 007 morre, ele acaba fazendo, tipo assim, isso também achei estranho porque assim, tava a agente 00 e ele foram juntos na ilha. Então, quem era pra fazer a missão, vamos dizer, oficial, era pra ser ela. E ele tava lá meio que como um coadjuvante, só fazendo um apoio, né? Fazendo um apoio pra missão. No caso, a ilha toda, ela tem que ser destruída, ele tem que ficar lá pra abrir as comportas, pra blindagem lá permitir que os mísseis atinjam aquilo. E, no caso, ele tem que abrir essas comportas, aí tem um pouquinho de luta no final com esse vilão aí, que praticamente nem aparece o filme todo. E no caso não dá tempo, porque ele abre de novo as comportas e ele fecha, o 007 abre as comportas, daí a pouco vem aquele cara, fecha, daí ele tem que duelar com o cara e abrir de novo. Aí ele é ferido, leva um tiro, tudo mais. E ele acaba desistindo ali. Também é uma coisa que eu vi pessoas dizer que aquilo não faz sentido pro personagem do 007. Aquela hora que ele desiste de lutar, de continuar, não faz parte do 007. Porque no 007 que a gente conhece, eles sempre davam um meio mirabolante pra escapar. Era uma coisa meio idiota, mas a gente gostava. A gente gostava daquilo. E isso vem em contraposição com o que eles querem dizer hoje em dia. Hoje em dia o 007 tem que ser muito realista, muito humano, muito isso, muito aquilo. E a gente sabe que não. Quanto mais isso, quanto mais aquilo, isso acaba tirando a característica do 007. Acaba tirando. Que a característica dele é isso aí, fazer essas coisas tipo lá, Missão Impossível, só que de uma forma divertida. A minha opinião é isso. Por exemplo, quando ele tava pra morrer lá, que vinham os mísseis, parecia assim uma engenhoca lá que ele tivesse. Lembrou agora que ele tinha algo ali, sabe, pra contornar, pra dar seu jeito. Como em outros filmes acontecia. Acontecia, caiu o mundo e tal, daí a pouco apareceu o 007 lá num barquinho lá, flutuando com uma mulher, alguma coisa assim. Mas tá, ele tava lá dando a volta por cima. Então eu acho que faltou, ele sempre dava aquele pulo do gato, sabe?
Aquele Pulo do Gato que era legal do 007, do filme dele. E entende? Ele tem essa filha também que não acrescenta em nada no filme, não, tipo assim, a guria não interage com ele, não rola nada, não tem nada, não cria vínculo nenhum, é uma coisa assim, só pra dizer pra gente, fiquem emocionados que isso vai ser legal pra vocês. Tenham emoções a partir disso, entende? Mas isso é uma coisa que não convence. Sim, tem uma cena também que o 007 se abaixa, pede desculpa pro Safin. É como se assim ele fosse conseguir, porque o Safin tava com a filha dele e tava fazendo uma exigência ali pra ele fazer isso, porque senão ele não ia conseguir ter a filha de volta, vamos dizer. Mas na cena seguinte, não deu, quando ele se ajoelha, ele puxa uma arma do peito assim e dá um tiro, é pra acertar na cabeça dele, mas o cara em um segundo já tá, aperta um botão e já tá indo pra baixo. Então, tipo assim, ele fez aquilo ali só pra nada, sabe? Ele faz várias cenas assim do filme aparecem pra causar, tá? Pra desconstruir o personagem. Por exemplo, quando ele tá com essa mulher dele, também outra coisa é pra ver que ela pega e pressiona ele, joga ele contra a parede. Entende? Coisas assim que normalmente seria do 007 que faria isso com as mulheres. Ele pegava, jogava na parede, dava uns amassos. O 007 era assim. Então eu vejo que eles fizeram assim, são uma série de sutilezas que vão descaracterizando o personagem, né? Vão assim, aos poucos, tirando o brilho do personagem, esse tipo de cena. Então, daí o final do filme é aquilo que eu falei, cai um monte de mísseis, e ele simplesmente não tenta escapar, fica ali esperando morrer. E é aquela coisa sem graça, sabe? E também assim o Q, ele parece ser um cara assim, que é o cara das armas do 007. Nos filmes ele fornecia aquelas armas. Ele também parece ser um cara é, homossexual, dá a entender assim, do jeito que ele tá assim no filme, que seria um cara homossexual que trabalha junto com eles também. Então dá pra ver que o filme abre muito assim para essas inclusões, pra esse tipo de pauta. E acaba assim, algumas coisas que eles fazem nesse tipo de cena, eu acho que tira um pouco o brilho, tira um pouco da ideia do personagem, sabe? Eu acho que tira, às vezes, uma cena assim meio que apelativa, colocando alguém assim pra estar ali pra levantar uma bandeira. Não, ele tá ali pra levantar essa bandeira da, de tal grupo, entendeu? De tal faixa etária, de tal etnia. Então eu acho que isso acaba atrapalhando o desenrolar do filme. Alguém tá assim num filme levantando bandeiras. Bandeiras como aconteceu com o Q, com outros tipos de cenas também, que assim eram mais não tão claras assim, mas também dava a entender que desvalorizava o personagem, entende? Então acho que isso é, foi assim, eu já vi filmes piores do 007. Esse aí não foi o pior de todos, mas assim, foi um filme ruim, tá? Eu acho que foi até um pouco melhor do que o último. O filme do Spectre, eu acho que foi até pior que esse aí. E como eu disse, pra entender bem esse filme tem que ver do Cassino Royale pra cá pra entender bem, né? O certo é meio que maratonar pra você ter bem claro, porque muita coisa que apareceu nesse filme eu fiquei a ver navios, sabe? Fiquei a ver navios porque não é claro, não é dado a entender, também não traz cenas passadas no filme pra ficar mais claro os diálogos. E é uma coisa assim que eu acho que atrapalha muito pra quem gosta do 007 entender esse tipo de cena, às vezes, que fica a ver. Beleza? Essa foi a minha avaliação sobre o 007 Sem Tempo para Morrer.